Então hoje eu mesmo irei continuar com a palestra e hoje nós estaremos, na realidade, vou-vos contar uma história. Uma história que muitos de vós já conheceis, tenho certeza, mas que é uma história que traz muitos ensinamentos para nós. Porque nos vai falar de uma pessoa com a qual nós, ou muitos de nós, nos vamos identificar. E eu vou ler só essa passagem para que vocês possam então me acompanhar. Muito bem. Então, a palestra de hoje é intitulada Jesus em casa de Zaqueu. Eu vou ler só essa parte para que nós possamos nos localizar na história. Tenho quase certeza que quantas pessoas conhecem essa história? Ponham o braço no ar. Ok. Muito bem. Então, tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade e vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoas ricas. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não conseguia, por causa que tinha muita gente e porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele com toda a pressa, recebeu-o contente, e vendo isto, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, esta é a história de que nós vamos discorrer nessa noite. Zaqueu, um publicano. Vamos primeiro saber o que era um publicano. Publicano eram os judeus, porque vocês lembrem que na época de Jesus, a Judeia quem estava ali dominando era o Império Romano. E os romanos, eles eram extremamente inteligentes, porque quando eles chegavam, que eles iam conquistando os países, as províncias, eles não se metiam na religião dos povos. Isso não lhes interessava. Mas interessava-lhe que os povos onde eles estivessem dominando pagassem um tributo, ou seja, uma taxa. Né? As taxas não são só do Echamarci agora aqui, da nossa rainha, mas já existiam naquela época. Então os judeus não gostavam de pagar taxa. Ou melhor, vocês gostam de pagar taxa? Quem gosta de pagar taxa? Taxa se paga e é necessário, mas as pessoas não gostam muito de pagar taxa. E os judeus não eram muito diferentes. Só que eles ainda ficavam mais bravos porque eles tinham que pagar essa taxa para os romanos. E então, as pessoas que coletavam esses impostos, essas taxas, eram os judeus. Uns judeus. E para que eles fizessem esse trabalho, eles tinham que disputar, né, esse trabalho em praça pública. O trabalho era leiloado. E então a pessoa tinha que comprar, digamos que comprava o trabalho. E a partir daí ele começava a exercer essa função. Os judeus odiavam os publicanos.
porque eles eram aqueles que iam lá cobrar. E eles eram mal vistos por quê? Não só porque eles cobravam, mas porque eles cobravam a mais, né? Eles cobravam uma taxa a mais por serem cobradores. Então, eles ficavam ainda mais mal vistos. Então, eles eram considerados como o quê? Ladrões. Então, como ladrões e homens de má vida ou de má fé. Então, Zaqueu, ele sofria um grande preconceito. De tal sorte que nem os filhos dos outros judeus, das outras castas, brincavam com os filhos dele, para vocês verem. Então, ele era uma pessoa muito rica, tinha muito dinheiro, mas ele vivia muito só com a família, porque ele era rejeitado por demais. Dizem até que os pobres rejeitavam as suas esmolas. Tal era o tamanho do preconceito para com ele. Então, ele tinha muito rico e muitas vezes as pessoas pensam assim, ai, se eu fosse rica, eu era uma pessoa muito feliz. Mas nós sabemos que hoje em dia a riqueza não traz felicidade. Há uma pesquisa feita há uns anos atrás, em que o pesquisador queria realmente saber de onde vem a felicidade. E então começou a pensar, porque as pessoas sempre falam que se eu fosse rica, eu seria feliz. Então ele foi entrevistar homens muito ricos, homens e mulheres muito ricas, para saber se eles eram felizes. E chegou à conclusão, quando falou com esses homens ou essas mulheres, percebeu que eles não eram, tinham tudo menos felicidade. Porque eles se preocupavam em que poderiam perder o dinheiro, que podiam perder os status, que alguém os podia roubar. Eles viviam um conflito. Ou seja, o que é em conflito? É estar aflito, né? Então, por causa do dinheiro, eles ainda eram mais infelizes. Então, a pesquisa continuou sendo feita e então esse pesquisador pensou, então, se não é o dinheiro, já sei, é o poder, porque todo mundo almeja por poder. Então, ele foi investigar e foi entrevistar pessoas que tinham grande poder. Homens que tinham empresas, que eram dirigentes, grandes diretores de empresas, políticos, presidentes, tudo mais. E descobriram que eles também não eram felizes. Por quê? Porque eles estavam sempre com medo que alguém os passasse para trás, de perder o emprego, disso, daquilo. Então descobriu que o poder também não trazia felicidade. Então ele pensou, já sei, beleza, porque todo mundo quer ser bonito, né? E olha a quantidade de dinheiro que se gasta para ficarmos mais bonitos. Então ele foi procurar as modelos mais lindas, aquelas top models, aquelas Mrs. Universe, para perguntar-lhes se elas eram felizes. E elas lhe disseram, descobriram que não, porque elas tinham medo de ter um acidente e poder partir uma perna, ficarem machucadas, elas tinham medo de ser sequestradas, elas tinham medo da velhice, elas tinham medo de tudo. Também não eram felizes. Então o homem começou a ter problema, mas onde é que está realmente a felicidade? Vocês sabem o que é que ele descobriu? Que o homem é feliz quando aprende. Ele descobriu que as pessoas que são mais felizes são as pessoas que estão a aprender. É onde elas estão mais felizes. Então, nós vimos, né? O caso de Zaqueu, pelo fato de ele ser rico, ele era tão isolado da sociedade que ele não tinha felicidade. Então, ele almejava por ver quem? Jesus. Imagina nós. Jesus está se ali aproximando da prefeitura de Wandsworth. Vocês acham que vocês todos iam ficar me ouvindo aqui falar? Não, ia todo mundo correndo lá ver Jesus. Eu, para ver Jesus, como sou pequena, ou subia nas costas do Aníbal, ou então eu não ia ver Jesus, porque ninguém ia me deixar passar na frente. Era o caso de Zaqueu, rico, mas com baixa estatura. Aquela multidão, Jesus chegava a Jericó. Temos que lembrar que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Foi a cidade que se organizou e que é considerada a primeira cidade do mundo. Uma cidade extremamente importante. Tinha muito comércio, porque ela estava situada em um lugar onde passavam muitos povos. Então o comércio era muito grande. Ali as pessoas vendiam, tinha casa de câmbio, tinha tudo. Então ali era o ponto. E ele era rico e morava ali. E Jesus iria passar por ali.
E lembramos que esse dia foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Então, ele vindo àquela algazarra, já tinha escutado, ouvir falar de Jesus, e ele teve um grande desejo de o conhecer. Então, ele corre, mas só que ele não consegue passar a multidão. Então, ele sobe acima de uma árvore, de uma secunda, que é um tipo de uma figueira. E essa árvore lá na Palestina, ela tem umas raízes que saem assim para fora da terra, e ele conseguiu subir, né? Então ele estava lá, vendo passar Jesus. Ele tinha o desejo de ver, mas é interessante porque, e até simbólico, que ele para ver Jesus teve que se levar, teve que subir. E nós também. Nós, para nos aproximarmos de Jesus, também temos que nos elevar. Aqui é de uma maneira física, mas simbólica ao mesmo tempo. Então ele sobe acima da árvore, já estava feliz porque podia ver Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E quando Jesus passa, para seu pasmo, Jesus para, sem nunca o ter visto antes, diz-lhe: Zaqueu, quero que desças depressa, porque me convém que hoje eu fique na tua casa. Imagina, se fosse eu já tinha caído dura debaixo da árvore, né? Então eu acho que ele já pulou. E ficou muito feliz e então leva Jesus para sua casa. E ali, o Zaqueu velho vai ficando para trás. Porque primeiro ele se sente muito honrado. Imagina vocês ali, estando passando ali na High Street, e vê Jesus e fala: olha, Manuel, hoje eu vou lá ficar nessa casa. Você fica, né? Fico imaginando a inveja dos outros. Nossa! Lógico que vocês não iam ficar com essa inveja, né? Então, como há muito invejoso, né? Os discípulos já não gostaram dessa história. Porque você sabe que os discípulos, eles eram muito preconceituosos, eram pessoas simples, mas com muito preconceito. Então começaram logo a dizer: mas ele vai se hospedar na casa desse homem pecador, desse coletor de impostos, né? E ele, Jesus, nunca pediu uma oportunidade para ensinar. E lógico, tinha sempre um ensinamento. Então ele vai. Jesus vê aquele murmurinho, né? Você vê, né? Quando você está naquela que alguém, você vai passando, já estão falando e você está vendo, mas ele, né? Porque é interessante que nós ficamos muito preocupados com o que as outras pessoas falam de nós e pensam de nós. Mas Jesus não se importava. Estava lá tranquilo, ele era. Ele não se importava do que ele parecia, né? Então ele vai para a casa de Zaqueu. E Zaqueu fica numa felicidade, então prepara um banquete, chama os empregados e recebe Jesus. E então ele sente que aquele momento é um momento muito especial na vida dele. E que, como ele já tinha o desejo de ver Jesus, e agora o Jesus estava na casa dele, aquilo era um chamamento para uma mudança. Então ele pensa e diz: Jesus, eu tomei uma decisão. E olha que ele era um homem muito rico. Eu vou dar metade de tudo aquilo que eu tenho para os pobres. Os apóstolos já ficaram assim, né? Quero ver, né? E diz: e darei 4 vezes mais. Se eu prejudiquei algo de alguém, eu darei-lhe 4 vezes mais. Que era o que naquela época o Império Romano fazia. Né? Se alguém cometesse alguma falha, ele faria pagar uma multa de 4 vezes mais. Então, nós vamos ver que esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, quando Jesus fala servir, que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Mamon representava para os judeus o Deus do dinheiro, né? Mas o que eu acho interessante é que Jesus usa a palavra servir. Nós não podemos servir. O que é uma servidão? É nos tornarmos servos, é nos tornarmos escravos do dinheiro. Então, ou nos tornamos escravos do dinheiro, ou dos bens materiais, ou de Deus. Ele não está dizendo que nós não podemos ter bens materiais, nós acabamos de ver no estudo, faz parte do progresso nós termos os bens materiais.
Então essa parte me chama a atenção, porque Jesus é específico, não podemos servir, não podemos ser escravos, ser servidores, ou de uma coisa ou da outra. Devemos ser o equilíbrio, devemos usar o dinheiro sim quando ele é necessário, devemos trabalhar a nossa parte espiritual, mas não misturar. E isso ele deixou muito claro quando os escribas vieram lhe perguntar se era lícito pagar os impostos aos judeus. Como vocês viram, eles não aceitavam essa história de pagar impostos, né? E então Jesus lhe pede, me dá uma moeda. E eles deram-lhe. O que está na moeda? O que é que está na moeda? Eles falaram César. Então diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que significa o quê? Exatamente isso. Não devemos misturar as coisas. Mas às vezes as pessoas misturam. Vamos agora ficar numa ganância, não quero saber do lado espiritual, só quero saber do lado material, e depois às vezes deixa todo o lado material, agora eu vou só viver do lado espiritual e eu não tenho o que comer. Não, é o equilíbrio, né? Mas nós, voltando para Zaqueu, então há uma grande mudança interior naquele homem. Ele oferece então todo esse dinheiro porque ele quer se transformar. Ele não quer levar mais aquela vida que ele sabia que não era lícita. Ainda que neste livro, que se vocês nunca leram devem ler, tá? Que é um livro, A Boa Nova, do Irmão X, que vem falar de coisas que não estão nas Escrituras, que são histórias um pouco diferentes. Ele vem falar que Zaqueu não era um homem mau, não era um ladrão como nós pensamos que ele era. Às vezes o que ele fazia era negócios, por exemplo, ele comprava coisas a baixo preço, por exemplo, e podia vender a alto preço. Então a negociação dele, de repente, é que era mais esperto. Bom, os judeus têm até isso até hoje, né? Não mudaram muito, né? Então, era nisso. Mas ele cita ali que quando ele fala com Jesus, diz: Senhor, em tudo eu tenho ajudado as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho criado emprego. Então, a visão aqui do irmão X de Zaqueu não é essa tanto de que ele era um homem de má vida. Mas ele era um homem que já procurava criar trabalho, porque naquela região também havia muita gente pobre e não havia trabalho. Então ele, no livro aqui, vocês viram o servo bom, eu acho que é o capítulo, em que ele vai falar: eu mandei criar uma, não vamos dizer naquela altura, não era infraestrutura, mas criou uma situação onde havia gado, onde criou emprego, onde as famílias podiam ter comida, podiam ter sobrevivência. Então ele não era um homem tão mau assim. Mas o que é interessante em Zaqueu é como é que nós somos parecidos com Zaqueu, não é? Talvez na nossa ambição pelas coisas, não é? Às vezes, talvez, de querer tirar vantagem de uma situação. Eu sei que o povo brasileiro não tira vantagem de nada, né? Então, é tirar vantagem de uma situação, é fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Então ali, quando ele fala, eu darei 4 vezes daquilo que eu roubei a alguém ou daquilo que eu fraudei, ele está o que fazendo? O que ele está fazendo com isso? Ele está se equilibrando com a lei. Eu estou dando metade dos meus bens, porque ele sabia que havia tanta pobreza, e Jesus veio falar do quê? Que nós deveríamos ser bons com os nossos irmãos. O que é que ele ensinou para os apóstolos? Então, nós estávamos a fazer uma pesquisa sobre esse trabalho, e vimos uma palestra onde um senhor dizia que Jesus fez muitos milagres, ou atos que nós ainda não sabemos explicar, mas que ele fez 3 grandes milagres. Foi a conversão de Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, quando ele vai para matar Ananias e cai do cavalo e vê Jesus e se transforma.
É a conversão de Maria Madalena, quando ela o procura, e está também nesse livro, aqui. Quando ela sai daquela vida que ela levava, onde ela diz, eu estou à procura, mestre, rabi, né, como chamava Jesus, do verdadeiro amor. E quando ela conhece Jesus, então ela começa a segui-lo, né, e se transforma. E a conversão de Zaqueu, do homem que pensava no dinheiro, do homem que queria saber da riqueza, para um homem bom e justo que se tornou. Então, 3 grandes milagres que Jesus fez só nessas 3 conversões, né? Dessa mudança, desse arquétipo, porque todos nós temos um pouco de Zaqueu em nós. Todos nós sabemos às vezes que erramos e queremos ajustar, porque quando ele vai à procura de Jesus, é isso que ele está querendo fazer, ele quer uma mudança. E ele quer fazer justiça, porque ele sabe que está equivocado. Então ali, quando ele fala, eu dou, eu pago, eu restituo, ele estava fazendo justiça. Que era isso que Jesus falava, foi isso que Jesus veio falar. Jesus não veio falar que nós deveríamos ser injustos com os outros, mas justos. Então, Zaqueu, todos nós temos um pouco de Zaqueu. O preconceito que ele sofreu, que às vezes a gente sofre, ou pela cor, ou pela raça, né? E o nosso preconceito, não só que nós sofremos, mas como nós somos preconceituosos, né? Isso é algo que nós temos que olhar, porque às vezes a gente fala assim, ai, mas eu não sou isto, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo. Temos que prestar bastante atenção, porque vocês veem que o facto só de Jesus falar com ele já criou tanto ciúme, já criou tanta inveja, até nos próprios discípulos de Jesus. Porque ali, só porque ele era coletor de impostos, já era ladrão. Às vezes as pessoas, eu não sei, mas acho que advogado também tem essa fama, né, Manuel? Por isso que eu deixei de ser. Então, às vezes é assim, às vezes nós vamos criando essas ideias, né? A gente pensa, mulher pensa, todo homem não presta. Mulher não pensam isso, pois não? Todo advogado é ladrão, tá? Toda mulher gosta de gastar dinheiro. Nós vamos criando esses preconceitos. E não é assim, nem todas as mulheres gostam de gastar dinheiro. Eu não gosto de gastar dinheiro. Talvez seja uma raridade, mas existem. Tem muito homem bom aqui, eu conheço vários, que não são mau caráter. Então não é que todos os homens são ruins. Então nós às vezes pensamos só em coisa, ai, porque eu não sou racista, ai, porque eu não sou isto, mas nós criamos verdadeiras crenças limitadoras que não nos ajudam em nada nenhum. E às vezes vamos nos relacionar com pessoas já com esse preconceito. Ah, brasileiro, né? Preconceito. Mas quando a gente é brasileiro, aqueles que são brasileiros não gostam disso. Mas vai ser preconceituoso com uma outra coisa, com uma outra pessoa. Ah, português, né? É um preconceito. Porque nós não podemos julgar um país, não podemos julgar toda uma raça, toda uma comunidade, por meia dúzia de pessoas que fazem coisas equivocadas. Então, que fica o exemplo de Zaqueu, porque ver o que ele veio nos mostrar, que todos nós podemos mudar, que nós não temos que ser necessariamente aquilo a vida toda. Se nós temos uma problemática na nossa vida, que não gostamos, porque todos nós temos alguma coisa que não gostamos, né? E às vezes nós não queremos admitir isso. E quando os outros vêm e nos mostram, a gente fica brigado com o outro. Mas não é com o outro que devia ter ficado, é conosco, né? É que nós não temos às vezes coragem de aceitar que somos dessa determinada maneira. E então quando alguém nos mostra, a gente já fala, aquele não é meu amigo. Não, aquele é que é seu amigo, porque ele veio lhe dizer a verdade. Então às vezes nós vamos passando a nossa vida com um certo determinado tipo de comportamento para com os outros que não devíamos ter. Isso também acontece na religião. Às vezes nós somos preconceituosos com religiosos.
como também são conosco. Mas o que nós temos que lembrar é que os outros são, não, ou que os outros sentem, não é um problema nosso. Só é problema nosso aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e como nós agimos. Então, na questão de Zaqueu, ele sofreu um grande preconceito. Ele podia ter tido a sua problemática, ele podia ter sido equivocado, mas quem não é? Ou vocês acham que aqueles judeus que tinham todo aquele preconceito com os publicanos, eles eram todos santinhos? Como é que dizia Jesus? Pobres, quem sabe? Túmulos, caiados por fora e podres por dentro. Às vezes nós somos assim, somos esses túmulos caiados por fora, todos bonitinhos, todos polidos com as pessoas, somos muito educados, mas por dentro podres. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, da maneira como nós somos, como pensamos das pessoas, não é? Porque nós sempre projetamos nos outros a nossa própria realidade. A gente não quer aceitar isso. Mas vamos prestar atenção, falamos mal dos outros? Somos preconceituosos com os outros? Quais são os nossos tipos de preconceito? Porque às vezes fala, mas eu não tenho esse problema. Não tem esse, mas tem outro. Não é? Então temos que olhar, né? Temos que ver onde é que está o Zaqueu em nós e ver que Zaqueu nos deu a grande lição da transformação. Como deu Paulo de Tarso, como deu Maria Madalena. Que eles tinham aquela vida, estavam naquela situação, mas Jesus os transformou. Só que às vezes a gente se mantém muito longe de Jesus, né? Jesus é uma figura quase como um mito ainda para nós. Quando a gente fala, mas Jesus fazia isso. Ah, mas Jesus era Jesus. Sim, também não nasceu perfeito. Também passou por uma jornada para ser o espírito que ele é hoje. E esses espíritos que passaram por essa transformação moral, são espíritos que hoje já estão numa outra condição. Não é? Sabe-se, há um depoimento de Tolstói, eu acredito, que era um russo, que fala que ele encontra Zaqueu no mundo espiritual, né? E ele se dá conta, porque ele se perguntava muitas vezes, assim, nossa, Zaqueu aparece nesse episódio de Jericó e depois ele some, ninguém sabe do que aconteceu com Zaqueu. Então ele, um dia no plano espiritual, se perguntando isso, ele vê um homem muito iluminado ensinando a alguns pupilos que estavam se preparando para a reencarnação e escuta falar o mestre Zaqueu. E então ele se aproxima e então os alunos estavam lhe perguntando, conta-nos de novo como foi o teu encontro com Jesus. E ele conta-lhes de novo. E aí Tolstói percebe então que ele é o Zaqueu que está na Bíblia. Ele já estava numa outra condição. Inclusive ele conta nesse relato que ele, quando Jesus se foi, ele fica muito perdido. Porque os apóstolos ainda não o viam como, não acreditavam muito nele, não é? E quem realmente lhe dá força para ele seguir Jesus é Paulo de Tarso. Tá? Está nesse depoimento de Tolstói. Então, para vermos o quanto trabalho Paulo de Tarso não fez. Né? Ele realmente era o vaso escolhido por Jesus. Então, que nós pensamos hoje, que possamos ver que todo dia é dia de mudança. Todo dia é o dia que nós podemos nos transformar. Não vamos esperar para morrer, para depois voltar numa próxima reencarnação. Né? Com aquelas pessoas com quem temos dificuldade. Ah, não, olha, essa vida não dá, depois quando eu vier na outra, eu resolvo. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Vamos nos reconciliar com as pessoas com quem temos dificuldades. Né? Faz parte de aprender a ser humilde. Esse é o grande exercício da humildade. Então vamos pensar no exemplo de Zaqueu, na sua transformação, no querer conhecer Jesus, em se levar, em se modificar e começar uma vida nova. Porque muitas vezes nós estamos tão aborrecidos com a nossa vida, mas não temos coragem de mudar. Porque achamos que a mudança é difícil. E às vezes não é tão difícil. Nós é que temos essa falsa concepção de que mudar é difícil. Tá bom? Então, possam vocês irem estudar de novo essa passagem de Zaqueu. É belíssima, porque fala de transformação. E todos nós estamos aqui para aprender e para nos transformar. Está bom? Então, adivinhem quem vai falar a seguir? Eu.
Hoje foi me dada a palavra. Então, nós hoje terminamos agora aqui a nossa história, como eu queria contar para vocês, e nós vamos então entrar no Evangelho, né? E o Evangelho vai falar, então, estamos no capítulo 4, que fala se não nascer de novo. E aqui vamos ler o item 14, que fala assim: quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Isto aqui está em Jó, né? É uma passagem que está em Jó, que está claramente a falar da reencarnação. Então ele fala assim: quando o homem morre uma vez, o seu corpo separado do espírito, tá? Isto aqui está antes de estar no Novo Testamento, está no Velho Testamento, tá? E é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Então ele fala, nesta guerra em que me encontro. Qual é a guerra? O que é que ele está querendo falar aqui da guerra? É das nossas lutas diárias. É isso que acontece. Muitas vezes nós duvidamos da reencarnação, porque não nos agrada. Eu tenho uma amiga que diz assim: olha, eu sei que a reencarnação faz muito sentido, mas eu não quero acreditar, e eu não acredito. Mas tudo bem, vai mudar alguma coisa? Você acha que por a gente acreditar ou não acreditar na reencarnação, a gente não vai encarnar ou reencarnar? Não vai mudar nada. E nós somos simples figurantes neste teatro da vida. Estamos aqui como atores. Um dia o ator sai do palco e morre. É como nós. Um dia nós saímos de encenar, fica a nossa roupa carnal e voltamos como espírito. E vamos ter que voltar quantas vezes for necessárias. Então, quando ele está falando aqui, não está... porque quando, neste capítulo que começa com Nicodemos perguntando a Jesus como é que um homem que morre pode viver de novo, pode ele entrar depois de adulto no ventre da sua mãe? E Jesus diz, não é assim. E a Igreja Católica, porque Jesus que disse que o Espírito, né, que o Espírito vem da água e do Espírito, e começa ali a misturar as coisas e a dizer que é do batismo. Não é do batismo, né? Tudo bem que o nosso corpo é formado de uma grande percentagem de água, mas o nosso espírito, ele é criado por Deus, ele é imortal, ele vai viver por toda a eternidade. E não tem como numa só encarnação nós temos que fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Vamos olhar para nós, olha para as nossas imperfeições. Eu só posso olhar para as minhas porque eu não vos conheço. Mas olha aí, olha só o orgulho. Não dá numa encarnação para eu resolver esse meu problema do orgulho. Olha tantas outras deficiências que nós temos. A inveja, o orgulho, a vaidade, a cobiça. Todos esses problemas que afetam a humanidade, que nos afetam a nós, que é a nossa realidade. Nós não podemos dizer, eu já não sou vaidoso, eu já não sou assim, eu já não sou assado. Não. Vai você se vestir bonita no espelho e pergunta para o seu marido se está bonita, vai que ele disse que não. Já estragou seu dia. E você fala que não é vaidoso. E você pergunta a opinião, e ele deu. E aí você não aceita. Não, é assim. Não sou vaidosa. Entendeu? Faz sentido para você, Xavier? Você já ouviu essa história antes? Ok, então tá bom. Não, ele pode falar assim, seja sincero, né? Aí você pergunta para um amigo, olha, eu quero que você me dê a sua opinião sincera. Aí ele dá, vira inimigo. Não dá
para entender o povo, gente, é uma coisa impressionante. Mas nós não temos defeitos. Os defeitos são os outros. Como é que dizia Sartre? O inferno são os outros, né? Então, nós andamos nesse mundo e é realmente para fazer alguma coisa. Essa encarnação não é um estado. Nós não estamos numa colônia de férias. Eu vivo dizendo isso aqui toda semana, porque eu falo primeiramente para mim mesma, né? Então, nós precisamos entender que a reencarnação é uma bênção divina, que não é falado só pelo Espiritismo. Já estava em Jó, como nós vemos nesta passagem aqui. Está em Jesus. Era algo que era falado abertamente. Até um concílio, não sei se é de Nicéia. Não foi, né? Foi um concílio em que uma mulher de um imperador Justiniano, romano, a sua esposa era uma mulher que vendia o seu corpo de uma maneira... Era vendido, não sei se vocês entendem. E ela tinha várias amigas. E quando o imperador quis casar com ela, vocês adivinham o que aconteceu com as amigas? Não ficaram com inveja, porque mulher não é invejosa dessas coisas. As amigas começaram a falar mal dela, e ela ficou com tanta raiva que ela mandou as matar. Então, como elas mandou matar, começaram a dizer que na próxima encarnação ela ia se ver mal, né? Aí o que é que ela fez? Ela convenceu o imperador a chamar os responsáveis pela igreja e banir a palavra reencarnação da Bíblia. Então, isso é a história. Essa é a verdadeira. E não só, porque os representantes da igreja não queriam fazer isso. Eles não queriam fazer. Eles foram trancados dentro do lugar onde eles estavam por várias semanas. Eles foram acusados de morte. Enquanto eles não assinaram isso, eles não saíram de lá. Então, a palavra reencarnação desapareceu da Bíblia, não por uma coisa normal, porque não é verdade. É porque o poder político e religioso assim o quis. Mas não foi assim. Porque nos primeiros anos, os primeiros cristãos falavam da reencarnação normalmente, porque é normal. É algo que é normal. Ficou tabu porque foi sendo proibido. Todos os livros onde estavam falados foram queimados, obviamente, e foi banido. Então as pessoas não podiam falar, porque certamente eram presas, eram mortas, eram, sei lá, crucificadas. Então isso faz parte da história. E essa mulher que é responsável pela palavra reencarnação ter saído da Bíblia. Porque, como nós vimos, a conversa com Jesus e Nicodemos não deixa dúvida. A igreja a interpreta dessa maneira porque lhe convém assim, que não tem como. Mas como é que vai falar então quando Jesus diz: Elias já veio, mas não o conheceram? Então como é que Elias, que tinha sido um profeta, que tinha vivido tantos anos atrás, tinha voltado? Só podia ter voltado se ele tivesse reencarnado. E diz, eles veio e não o conheceram. E os apóstolos dizem, eles deduziram que era João Batista. João Batista tinha nascido, era primo de Jesus, tinham vindo ele quando ela era criança, quando ela era na sua infância, cresceu, era uma criança normal. Mas tinha sido Elias. Então, quantas mais provas estão ali que a igreja não conseguiu se desfazer a dizer que a reencarnação é uma realidade nas nossas vidas. E não tinha como ser, porque é lei. Como é que um espírito que Deus criou e é fadado à perfeição pode ter só uma chance na vida? Me falem. Como é que acontece aquela pessoa que nasce numa família pobre, sem nenhum recursos, vai roubar para comer e morre, vai para o inferno? Pronto, acabou a chance dele, não tem mais nada. Aí um lá, bem rico, tudo na vida, com todas as chances, com tudo, aí é bonzinho, teve tudo na vida, vai para o céu. Que justiça é essa? Que pai, que amor e bondade criaria uma lei assim? Então a lei da reencarnação, ela é uma lei que tem que ser assim, não tem como ser de outro jeito, não tem como ser de outro jeito. Essa história do inferno, vai para o inferno, vai para o céu, é um estado de consciência, é onde nós nos encontramos. Às vezes nós já estamos aqui, já estamos no inferno mental. Não precisamos nem do ir para o inferno, já vivemos essa realidade. Ou às vezes estamos muito bem, estamos num estado
de graça, digamos assim. Mas temos que entender que a encarnação é uma realidade, mas nós devemos aproveitá-la. Coisa que às vezes a gente se esquece. A gente vem aqui hoje em dia temos 80, 90 anos, olha quantos anos nos dão. Antigamente quando nós tínhamos 30 e poucos anos, já estávamos velhos. Imagina, eu já estava aposentada, 40 e tantos. Hoje não, podemos viver, podemos trabalhar, podemos fazer tanta coisa porque temos muitos anos para viver. E não sabemos quando é que vamos reencarnar de novo. Então precisamos fazer essa transformação que Zaqueu fez, do que nós estávamos falando há pouco. Não é? E não deixar para depois. Só que às vezes a gente entra numa melancolia, entra numa depressão, a vida não passa a fazer mais sentido, achamos que está tudo errado, que está todo mundo contra nós. Vimos o mundo com os óculos da negatividade. Vamos nos Specsavers, eles dão 2. Vamos ver a vida com outros óculos, com outras lentes. Se eu puser verde nestas lentes, eu vou ver tudo verde. Se eu puser vermelho, eu vou pôr tudo vermelho. A nossa lente precisa ser mudada. Porque às vezes a gente pensa, a gente está à espera da oportunidade. Quando eu ficar rica, quando eu ficar mais madura, quando eu ficar mais sábio, quando. E esse quando nunca vem, porque o quando é agora. Precisamos agir, é ação. Então, não vamos pensar, nós que já estamos aqui aprendendo o espiritismo, querendo saber mais, não vamos ver a encarnação como uma história. Eu acredito na reencarnação, logo já está tudo certo. Acreditar só na encarnação não é suficiente. O que é que eu estou fazendo com esta minha vida? Isso é que é importante. Eu estou sendo uma pessoa melhor? Eu estou vivendo mais em paz na minha comunidade? Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida dos outros? Vamos ver, vamos nos preocupar. Não é? Será que eu estou aproveitando esta reencarnação? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu podia fazer? Porque nós, lembramos, nós às vezes nos limitamos. Achamos que somos incapazes de fazer coisas que somos muito capazes. Às vezes, nós achamos assim, eu sou incapaz de correr tanto. Uma mãe que veja um filho ser atropelado, você vê como ela corre rápido. Por quê? A motivação. Ela tem que agir. Então, de repente, ela corre tanto que ela não sabia que ela conseguia correr tanto. E às vezes nós precisamos ser postos à prova para ver o quanto é que nós podemos, o quanto nós podemos. Mas que nós não vamos só quando somos chamados pela dor, que nós possamos ir pelo amor. Jesus nos chama, vem nos ensinar que nós estamos aqui primeiramente para aprender a amar. E você sabe uma outra que Ele veio nos ensinar? Também estamos aqui para aprender a perdoar. E às vezes nós andamos tão carregados, porque a gente acha que não temos que perdoar, porque o perdão é bom para aquele que perdoamos, que precisamos perdoar. Não, o perdão é bom para nós. Então nós temos que rever os nossos conceitos, temos que rever como estamos nós nesta encarnação, o que estamos fazendo desta encarnação, que é para termos o merecimento de voltarmos. E logo, porque há muito trabalho a ser feito. Então, fica essa mensagem para nós, que possamos voltar para os nossos lares e refletir, né? Porque às vezes estamos aqui, está todo mundo assim, né? Mas depois vamos lá fora e já esquecemos, né? Mas precisamos meditar em casa, né? Então, muito obrigada pela vossa atenção.